Hoje nós vamos começar alguns estudos sobre a sutura, né? E obviamente que para começar o estudo de suturas, a gente precisa saber o material que a gente utiliza para cada sutura, né? E quais são esses materiais? Os fios e agulhas. A gente não consegue começar a estudar pontos, suturas, tipos de suturas e partir para a mão na massa se a gente não conhecer primeiramente os fios e os tipos de agulha que a gente tem para poder fazer as suturas. Então, hoje a gente vai falar rapidamente sobre as propriedades dos fios, as propriedades das agulhas. Então, hoje a gente vai falar basicamente sobre a classificação dos fios de sutura, bem como suas propriedades, e também falar sobre as agulhas de sutura. No final do vídeo, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo um PDF para quem quiser baixar sobre algumas coisas que eu vou falar, sobre as coisas mais importantes que eu vou falar, com uma tabela sobre os principais tipos de fios, a classificação e as propriedades. Então, eu acho muito legal vocês já baixarem, mas não prestar atenção na tabela agora, tá? Depois do vídeo, vocês vão ver que é como se fosse um resumo. E para começar a nossa discussão, né, nossa aulinha aqui, eu gostaria de falar que existem algumas propriedades dos fios que tornam eles muito bons ou, às vezes, não muito bons. E eu gostaria de deixar bem claro que o fio perfeito, ele não existe, tá bom? O que seria um fio que fosse muito, muito bom? Seria um fio ideal, né? Que ele apresentasse uma resistência têncil muito boa, até pelo menos a fase de proliferação da cicatrização, que ele se mantivesse bem firme, que ele tivesse uma segurança muito boa no nó, que ele fosse de baixo custo, que ele provocasse pouca reação tecidual ou pouca reação, às vezes, até carcinogênica. Então, assim, tem uma série de propriedades que os fios devem apresentar para que ele seja um fio, assim, melhor possível. Porém, esse fio, ele não existe, né? Você tem que sempre pesar qual que é o fio que você vai usar para cada local, obviamente, respeitando sempre a escolha do melhor fio para o seu paciente. A classificação que a gente usa, muito comum, é a classificação dos fios monofilamentares e multifilamentares. O que seria isso? Os monofilamentares, como o próprio nome já diz, é um único filamento, um único fio. Ele é único. Os multifilamentares, eles podem ser como se fosse uma trança de alguns fios, ou seja, ele não é um fio único, ou ele pode ser uma torção de vários fios, como se fosse assim mesmo, ó, torção de vários fios. A gente vai ver mais para frente o que isso implica em cada fio, né? Ele ser monofilamentar ou ele ser multifilamentar, implicam em algumas situações, e a gente vai ver mais isso. Bom, e a gente acabou de falar de uma propriedade do fio, né? Se ele é monofilamentar ou se ele é multifilamentar. O monofilamentar, agora eu quero que vocês mentalizem o monofilamentar como um fio de nylon, não é? Que a gente todo mundo aqui já viu um fio de nylon, um nylonzinho que a gente faz pulseira, colar, enfim. E o multifilamentar é como se fosse barbante, que ele é todo torcidinho, né? Então, coloca isso na cabeça que eu vou usar alguns exemplos com esses dois tipos de fio. Outra propriedade dos fios é em relação à capilaridade, ou seja, a capacidade que o fio tem de transportar líquido quando a sua extremidade está inserida no líquido, mesmo que o restante do fio não esteja inserida nesse líquido. Por exemplo, pensa num copo d'água e coloca um barbante, a pontinha do barbante ali dentro da água. Aí você vai observar a capacidade que aquele barbante tem, que aquele fio tem, de levar água, de sugar água, de puxar água e levar até o restante do fio. Essa é a propriedade de capilaridade. Uma outra propriedade que é bem parecida é a absorção de líquidos. Mas o que é isso? É a mesma coisa que a capilaridade? Não. A absorção de líquido é a capacidade que o fio tem de absorver líquido
enquanto ele está completamente imerso em algum líquido, né, em água. Eles são bem parecidos, mas não são a mesma coisa. Agora, pare e pensa, quem é que pode absorver mais água ou ter maior capilaridade, né? Se você colocar um fio de barbante dentro de uma água, de um copo de água, ou um nylon. Com certeza, quem vai absorver mais água vai ser o barbante, né? E uma outra propriedade que também se correlaciona é a aderência bacteriana. O que é isso? É uma propriedade que é a capacidade do fio de aderir bactérias naquela superfície. Então, assim, todas essas propriedades que eu falei de capilaridade, de absorção de líquido, de aderência bacteriana, elas são muito vistas em fios multifilamentares. Você pode perceber que o barbante ele vai ter uma maior capilaridade. O barbante imerso em água ele vai absorver mais líquido. E por consequência, por ele ser bem trançadinho, ele também vai aderir mais bactérias naquelas entranhas dele, ele pode aderir mais bactérias, né? Então ele tem tudo para disseminar ali uma infecção naquela ferida, porque ele transporta fluidos muito bem, ele absorve muito bem fluidos, inclusive os infectados, e ele adere bactérias se ali tiver. E caso esses fios eles estejam infectados, o antibiótico não penetra ali naquele fio. Os nossos leucócitos também, nas células de defesa, não chegam ao fio. Então, a probabilidade desses tipos de fio multifilamentares de propagar uma infecção é muito maior do que um fio monofilamentar. Propriedade muito importante que às vezes dá um nó na nossa cabeça é o diâmetro do fio. O que é isso? Nada mais é do que a espessura do fio, a finura do fio, né? Vamos dizer assim. E por que às vezes dá um nó na nossa cabeça? Porque é contado a partir daqueles zeros, né? Ah, me dá um nylon 3 zeros, um nylon 4 zeros. E assim, para entender de uma vez por todas, é só entender que quanto maior o número de zeros, ou seja, 5 zeros, 7 zeros, mais fino é o fio, tá? Então, assim, o nylon 5 zeros, ele é mais fino do que o nylon 4 zeros, que é mais fino do que o nylon 3 zeros, que é mais fino do que o nylon 2 zeros. Entende que 2 zeros são 2 zeros, 3 zeros são 3. Então, quanto maior o número de zeros, mais fino é o fio. E claro que a gente tem que sempre comparar de acordo com o fio que você está utilizando. Por exemplo, o nylon 3 zeros é da mesma espessura que o Categu 3 zeros? Não, você está comparando fios diferentes. Então, o diâmetro vai ser também diferente. Força tênsio do fio. O que é isso? Força tênsio nada mais é uma equaçãozinha, né? Uma divisão. É a somatória das forças necessárias para quebrar o fio dividido pelo diâmetro do fio. Misericórdia! Vai embolar a cabeça de todo mundo. Mas, basicamente, quanto maior for o diâmetro daquele fio, maior vai ser a força que eu vou ter que fazer para quebrar, né? Quanto maior o diâmetro, maior a força tênsio daquele fio. Ele vai arrebentar com menos facilidade. Basicamente isso. E a força do nó? Também temos essa propriedade, força do nó. É a propriedade do fio que mede a capacidade do fio se desfazer, se escorregar, escapar, né? Então, mesmo exemplo daquele fio de nylon e o fio de algodão, de barbante, né? Qual nó que vocês acham que ficaria mais firme? O nó no nylon ou o nó no barbante? Porque o nó do nylon, quando você dá o nó do nylon, você consegue, até com um pouco de facilidade, desfazer aquele nó. Agora, dá um nó num barbante e vê se você consegue com facilidade desfazer aquele nó. Não consegue. Por quê? Porque ali naquele barbante, naquele fio que é multifilamentar,
tem um coeficiente de atrito muito grande. Então, para você desfazer aquele nó, é muito mais difícil do que você desfazer o nó num fio monofilamentar, por exemplo, que é um fio mais liso, mais escorregadio e, portanto, com menos coeficiência de atrito. E os três últimas propriedades dos fios que eu queria falar são três propriedades que elas se interligam, que é a elasticidade, a plasticidade e a memória do fio. Elas se correlacionam. Por quê? A elasticidade seria a capacidade do fio de voltar ao normal depois que ele é tracionado. Então, você puxa o fio, solta, ele volta ao normal, volta à sua posição inicial. E o que seria a plasticidade? A plasticidade seria a capacidade do fio tomar novas posições depois que ele é tracionado. Então, ele se molda. Tanto a elasticidade quanto a plasticidade são muito importantes. Por exemplo, quando a gente faz alguma sutura em alguma ferida, a gente foi lá, suturou com nylon, por exemplo, e aí a ferida começou a edemaciar, a inchar. Então, você imagina, se o fio não tivesse essa propriedade de elasticidade e de plasticidade, aquela ferida iria edemaciar, aquele fio não ia aguentar, porque ele não é elástico e ele também não adquire novas formas, então ele não tem muita plasticidade, aquele fio ia se arrebentar. Ou até rasgar a pele do paciente, enquanto aquela ferida ficasse edemaciando cada vez mais. Né? Então, essas duas propriedades, elas são muito importantes para esse tipo de situação. E além delas, existe a propriedade de memória do fio. A propriedade de memória, ela também seria relacionada tanto com a elasticidade quanto com a plasticidade na hora de dar um nó. O que é isso? Eu vou pegar um fio, por exemplo, de nylon, imagina você pegando um fio de nylon e dando um pequeno nó. Você não aperta muito nó, mas você sente que quando você solta, ele tende a voltar para a posição original. Porque aquele fio ele tem essa memória de como ele era na posição original antes de ser dado nó. Então, para eu dar um nó e que fique um nó firme num fio de nylon, é muito mais difícil do que se eu der um nó num barbante, porque eu vou dar um nó e ele não quer voltar, ele não vai querer voltar para a posição original. Ou seja, ele não vai querer desfazer aquele nó. Então, é muito mais fácil e o nó fica muito mais firme quando eu dou um nó num barbante, por exemplo. Ou seja, nos fios multifilamentares. Bom, e agora eu vou falar sobre cada propriedade que eu falei anteriormente, exemplificando com alguns exemplos de fio que eu tenho aqui. Esses fios, eu não sei se tem como, gente, sinceramente, comprar avulso. Eu sei que alguns fios a gente até consegue comprar avulso, porém esses daqui eu não sei. Eu adquiri alguns fios ao longo da minha residência, porque algumas vezes a gente acabava abrindo algum fio e não utilizando durante a cirurgia. Por exemplo, esses fios aqui, eles vêm todos encapadinhos em um plástico, eu não sei se vocês já viram, né? Mas eles vêm todos encapadinhos em plástico e essa partezinha, né, esse envelope, ele teria que estar estéreo. Agora não está mais, né, porque eu estou usando aqui, mas a gente abre o plástico e coloca os fios em cima da mesa cirúrgica, estéreo, tá? E aí, por algum motivo, a gente acaba não utilizando algum fio e eu, logicamente, né, residente leva fio para casa quando não usa. Então, eu vou abrir alguns aqui para mostrar para vocês em relação a cada propriedade que a gente falou anteriormente. Bom, vou fazer o unboxing aqui agora, né? Abrir os fios, eles são abertos assim. Esse que eu estou abrindo é um fio de algodão. Os fios de algodão, eles vêm embaladinhos assim. Vocês podem perceber que eles não vêm com agulha, tá? Eles são assim. Eles servem para a gente fazer ligaduras, né? Hemostasia dentro, sei lá, de qualquer cirurgia que a gente estiver fazendo dentro da cavidade. Eu ia falar dentro da cavidade porque é o que a gente mais, era o que a gente mais fazia, né? Esse é o fio de algodão. Esse aqui é um fio de nylon.
ele vem embaladinho assim também. Vocês já conseguem reparar a diferença de um fio de algodão para um fio de nylon, né? Vou só pegar um fiozinho de algodão aqui para não ficar muito bagunçado, gente. Não sei se vai dar para vocês perceberem que ele é um fio trançado. Ele é todo multifilamentar. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem direitinho. Dá para perceber que ele não é tão liso quanto um fio de nylon, né? Ó, o fio de nylon ele é bem lisinho. Já o fio de algodão, ele não é tão lisinho assim, ele é multifilamentar. A mesma coisa o prolene. Esse aqui é um prolene, que ele é monofilamentar. Dá para perceber que ele é mais liso do que o fio de algodão, que o algodão ele é todo caracachento. Dá para perceber, né, a diferença entre um e outro. O último que eu tenho aqui é um catigu cromado. Sinceramente, eu não sei de onde que eu arrumei esse catigu cromado, tá? Eu acho que foi provavelmente no meu internato. Ele não tá nem aqui no envelope, porque eu já tinha tirado ele da caixinha. Olha o tamanho dessa agulha. Eu não sei nem de onde que eu arrumei esse fio. Porém, era só para trazer também a título de curiosidade. Dá para perceber... eu não sei, esse daqui ele já está tão velho que perdeu um pouco a característica dele. Mas o catigu cromado, ele é um fio bem... Esse aqui tá grosseiro, né? Mas ele é absorvível e ele é feito, para quem não sabe, da camada serosa de intestinos de alguns bovinos, tá? Obviamente saudáveis, né? Então, vamos lá. Falando sobre a primeira etapa que eu tinha falado, né? Características físicas do fio. Se ele é mono ou se ele é multifilamentar. O algodão, ele é multifilamentar. Ele é todo trançadinho. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar algum fio de algodão na mão alguma vez, vocês vão perceber que ele é todo trançadinho, tá? E já o prolene, por exemplo, ele é monofilamentar. É um fiozinho só, bem lisinho, bem fácil de manusear, tá? Vou deixar esses dois aqui para exemplificar só. O algodão e o prolene. Está mais fácil a visualização, tá? Então, a próxima propriedade que eu tinha falado era sobre a capilaridade. Capilaridade, né, que é a capacidade do fio de transportar líquidos. Óbvio que esse aqui, o algodão, que ele é multifilamentar, como se fosse o barbante, né, o exemplo do barbante que eu dei, ele tem uma capilaridade maior. Ele vai transportar muito mais líquido do que o prolene, que é lisinho, fininho. Obviamente, também, a absorção de fluidos vai ser maior no algodão, que é multifilamentar, do que no prolene, que é monofilamentar. Por quê? Porque é cheio de trancinhas esse daqui, o algodão. Então, ele tem a capacidade de absorver líquido muito maior. Se você colocar os dois num copo de água, esse daqui vai ser encharcado. Esse daqui vai sair com a superfície molhada e vai secar, tá? Consequentemente, qual que vai ter uma maior aderência bacteriana? Óbvio que vai ser o fio de algodão, que é multifilamentar, porque ele é todo trançado, então ele tem algumas entranhas dentro dele, ele transporta melhor líquidos, ele absorve melhor líquidos, líquidos esses que podem estar contaminados com bactérias, as bactérias vão penetrar em cada trancinha dessa daqui e a chance desse fio, com essas características, proporcionar uma infecção naquela ferida é muito maior do que esse daqui, que é lisinho. A chance de uma bactéria ficar grudada, agarrada num fio tão lisinho como esse é muitíssimo menor,
tá? Diâmetro do fio. Não sei se vocês perceberam, mas em cada caixinha onde vem o fio, vem esses númerozinhos aqui, ó. 2 zeros. Então, esse daqui é um algodão 2 zeros, tá? Existe um mais fininho, que é o algodão 3 zeros. Esse daqui é um prolene 0, ou seja, ele é bem grosso. E esse daqui é um nylon 3 zeros. Ele é mais fininho. E temos aqui também um comparativo, para vocês verem aqui na caixinha, o nylon 4 zeros. Não vai ser de muito fácil visualização no vídeo, vocês verem a diferença de diâmetro entre o 3 e o 4 zeros. Porém, sem dúvida alguma, o 4 zeros, por ter mais zeros, né, 4 zeros, ele é mais fino do que o 3 zeros. Então, todas as informações dos fios vocês encontram na caixinha, tá? 3 zeros, o tamanho da agulha, se é uma agulha cortante, né, ou se é uma agulha cilíndrica, tudo isso a gente vai falar aqui depois também. Então, nós já falamos das características físicas, da capilaridade dos fios, da absorção de fluidos, da aderência bacteriana, e acabamos de falar do diâmetro. Agora, a força tênsio, né? A força tênsio seria a capacidade de você quebrar aquele fio, né? De você, a somatória de forças para você quebrar aquele fio dividido pelo diâmetro. A gente já falou sobre isso, tá? E quanto maior o diâmetro, obviamente, maior a força tênsio. Força do nó. Força do nó é a força capaz de fazer com que aquele nó escape ou escorregue, né? Quanto mais escorregadio, ou seja, quanto mais liso for o fio, mais fácil o nó escapa. Vamos fazer um teste? Esse prolene aqui, ele é bem liso, né? Que ele é monofilamentar. Se você der um nó, tentar dar um nó nesse fio, ele não fica no nó certinho, ele tende a escapar, tá? Sendo que se você fizer isso com o fio multifilamentar, que é o algodão, se você fizer esse nó, ele não volta. Do jeito que você deixar, ele fica, tá? Então, ele não é fácil de escapar esse nó. Por quê? Porque ele tem um coeficiente de atrito muito maior, né? Isso que a gente estava falando há uns minutinhos atrás. Elasticidade do fio. Elasticidade do fio é a capacidade do fio retornar para sua forma de tamanho original. Basicamente, os fios monofilamentares, eles têm um pouquinho mais de elasticidade, né? O fio já multifilamentar, pensa no barbante, ele não volta, ele não é tão elástico, ele é completamente inelástico, ele é firme. Então, você puxa, estou fazendo força aqui, ele não volta, ele não vai e volta, né? Plasticidade é a capacidade que o fio tem de manter-se sob nova forma após ser tracionado. Já falamos sobre isso também. Quanto mais elástico, né? A plasticidade e a elasticidade, elas se complementam. E a memória, dá para perceber bastante nessa demonstração aqui que eu estou falando. Olha só como é que esse fio é elástico. Você puxa ele, o prolene, ó, na hora que você solta, ele volta. Ó, você puxa ele, puxei, 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 soltei, ele voltou para a forma original. Então, você acaba, ó, por mais que você puxe, ele volta para a forma original. Já o algodão, não. Você puxa ele, se eu soltar, ele vai continuar na mesma forma, ó. Soltei, ele continuou. Ele não volta a ficar enroladinho igual o prolene, ó, que continua enrolado apesar de eu ter puxado ele várias vezes, tá? Então, a memória.
memória. Você dá um nó nesse fio e ele quer retornar à posição original. Ele quer voltar, ele não prende muito bem o nó porque ele tem essa memória de voltar para a posição inicial. Ó, eu puxo, ele volta. Ó, eu puxo e solto, ele volta. O nó, tá vendo? Já o multifilamentar não tem tanta memória. Se eu puxar esse nó e soltar o fio, ele vai continuar com o nó do jeitinho que eu fiz. Correto? E, obviamente, que a gente não pode deixar o estudo dos fios sem falar basicamente sobre as agulhas. Sim, as agulhas que estão nos fios. Por quê? Porque existem agulhas diferentes para cada tipo de sutura diferente. Muita gente não sabe disso, mas é de grande importância que a gente também estude agulhas. Por quê? Basicamente, a gente tem esses dois tipos de agulha, né? Classificando, né? As agulhas traumáticas e atraumáticas. Quais são as agulhas traumáticas? As agulhas traumáticas são as que têm a ponta mais triangular, como se fosse uma lança. Então, pelo que dá para entender, são agulhas que são um pouco mais grossas. Não é grosseira, mas elas causam um trauma tecidual maior. Elas servem para um tecido um pouco mais resistente. Quando você tem que passar um ponto em algum lugar mais resistente, você vai escolher esse tipo de agulha. Já as agulhas atraumáticas são agulhas que são com a ponta mais arredondada ou cilíndrica. E elas, consequentemente, são mais delicadas. Sendo mais delicadas, elas servem para estruturas, para suturar estruturas mais delicadas, como, por exemplo, uma anastomose vascular, ou, por exemplo, sutura de parede intestinal, que a serosa ali é bem fininha. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque você não vai poder utilizar, não é que você não vai poder, você não vai nem conseguir utilizar uma agulha muito delicada para fazer uma sutura em um lugar mais resistente, porque a agulha vai quebrar, a agulha vai entortar. Então, a escolha desse tipo de agulha para tecidos diferentes, para locais diferentes, é muito importante. E, além disso, você não vai querer suturar uma estrutura muito delicada com uma agulha grosseira, né? Então, você tem que fazer sempre essa escolha, observar bem qual que é a agulha que você está utilizando para que saia tudo perfeito. Fora essa classificação que eu acabei de falar de agulhas traumáticas e atraumáticas, nós temos outra classificação em relação à característica física da agulha, a forma da agulha. Como, por exemplo, nós temos agulhas retas, semi-retas ou curvas. Eu vou ser muito sincera, a agulha reta a gente nem usa mais, assim, eu nunca nem vi usando agulha reta. O que a gente usa muito é a semi-reta, que ela é levemente curvadinha e tem a curva que ela é quase um U. Então, a gente usa essas agulhas para determinadas suturas diferentes. A gente vai escolher qual a melhor agulha, porque às vezes em situações de uma cavidade um pouco mais profunda, um local mais profundo, a gente precisa de uma agulha bem curva para a gente conseguir passar o ponto com mais facilidade. Bom, voltando agora aos exemplos das agulhas, né? Como eu falei, todas as informações que você quiser sobre o fio estarão na caixinha, né? Ele vem aqui dentro. E aí, falando agora sobre a agulha. Primeiro que você vai observar aqui o fio, né, que eu já falei. Você vai observar o formato aqui da agulha. Aqui o desenho já diz pra gente que a agulha é circular. Além disso, ele vem com essa bolinha aqui, ó, que eu estou apontando, que também demonstra que a agulha é circular.
o diâmetro, né? Se você cortar a agulha transversalmente, você vai ver esse formato, tá? E aqui o tamanho da agulha, uma agulha de meio, tá? Isso aqui eu vou falar para vocês. Nessa outra caixinha, a gente vê também o tamanho, o diâmetro do fio, né? 3 zeros. Vocês já percebem que o desenho da agulha é diferente. Ela vem até com um risquinho no meio, né? Dizendo, olha, essa agulha é triangular. Diferente desse aqui, né? Que ela vem com um formato lisinho aqui, falando que a agulha é redonda. Além disso, aqui tinha uma bolinha. Aqui não tem mais essa bolinha. Aqui tem um triângulo, mostrando para a gente que a agulha é triangular, ou seja, traumática. Aqui a bolinha mostrando que a agulha é cilíndrica e aqui triangular ou traumática, certo? Então, pela caixinha a gente consegue ver o nome do fio, esse aqui é um nylon, esse daqui é um prolene, o diâmetro do fio, 3 zeros, esse aqui é 0. Aqui ele vem também 45 centímetros, né, que é o tamanho, o comprimento do fio, 45 centímetros, e aqui 75 centímetros. E, além disso, as informações da agulha. Essa agulha aqui é uma agulha traumática, ou seja, triangular, vem até um triângulozinho aqui, e a agulha de 3/8. O que isso significa? Ela é uma agulha semi-reta, ela não é tão curva. Essa agulha aqui é de meio, ela é bem curva, dá para ver a diferença até no desenho. Essa de baixo ela é bem mais curvadinha, essa daqui ela tem uma curvinha um pouco menos acentuada, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que eles são assim, a olho nu. Olha só essa agulha aqui. Essa é a agulha do nylon, que é a agulha traumática. Vocês podem perceber que ela não é tão redondinha e ela também não é tão curva, tá? Eu vou botar aqui agora a outra agulha para vocês compararem a diferença. Olha a agulha do prolene, que ela é redondinha e ela é mais curva. Olha a diferença, ela é mais bojudinha. Ela é uma agulha cilíndrica, ela é uma agulha atraumática, bem diferente dessa daqui. Botando as duas lado a lado, a gente consegue comparar melhor. Que é essa daqui, que é a do nylon, ela é mais triangular, ela parece, tá vendo? Ela tem um formato mais triangular. Essa daqui não. Essa ela é redondinha, lisinha. Tá vendo? Dito isso, a gente termina aqui algumas explicações sobre as principais características, principais propriedades. Coloquei aqui também os principais exemplos dos fios, para que vocês tenham uma noção de quais fios escolher, quais não escolher para determinadas situações, e eu espero que eu tenha ajudado. Não esquece de baixar o PDF que eu deixei aqui na descrição do vídeo, porque ele é um resumo do que eu falei. Obviamente que a maior parte do que eu falei vai ficar só gravado no vídeo. A tabelinha que eu deixei foi mais sobre as propriedades dos fios, tá bom? A agulha não tem nessa tabelinha, mas ela é uma tabela que ela me ajudou demais quando eu fui estudar para a prova de residência, porque isso cai muito em prova de residência. Fios, propriedades, se o fio é absorvível, se não é absorvível. Então, eu sugiro, recomendo que vocês baixem e que vocês estudem, que vocês vão namorem essa tabela aí enquanto é tempo, até vocês ficarem tão habituados que quando chegarem numa prova, por exemplo, ou para escolher o fio na hora de você fazer alguma sutura, você já esteja assim, tirando de letra.